Então, essa semana eu recebi uma questão de uma aluna pelo WhatsApp que trazia esse tema, vozes verbais. Então, eu achei interessante montar esse resuminho, porque muitas pessoas vão fazer provas agora para vestibulares, processos seletivos, e isso cai. E de que forma que vai aparecer na prova, tá? E eu vou postando agora essas pequenas dicas, tanto no Insta, no Face e no YouTube, tá? Então aqui é um printzinho que eu tirei, né, da pergunta da aluna desesperada, que eu não vou revelar quem é, e a questão era essa. Assinale a alternativa em que não há uso da voz passiva analítica. Essa questão é aquela questão que a gente chamava de questão de gramática pura. A pessoa tem que saber o que é voz passiva analítica para que ela responda a questão, tá? Mas antes de falar do assunto, eu vou dar sempre aquelas dicas amigas da professora. Voz passiva analítica. Observe aqui, finge que você for fazer uma prova, que você não tem a mínima ideia do que é isso. A pergunta, ela não te dá nenhuma pista. Voz passiva analítica. Que conteúdo da gramática é esse? Eu falei lá que era vozes verbais. Mas se você não sabe, se você nasceu hoje e está lá fazendo a prova, qual que é a dica que a professora dá? Então, voz, a gente sabe que é alguém que está falando alguma coisa, é sobre a informação em si. Lógico que você não nasceu hoje, você já estudou um pouquinho da sua vida, e você sabe que toda oração, ela traz uma informação, e que o centro de toda a informação é o verbo. Se você não sabia disso, vai saber agora e vai gravar dentro da sua alma, tá? Você vai chegar hoje no espelho e vai falar assim: o centro da informação é o verbo. Mas, professora, eu não sei o que é verbo, tá? Então, calma. O que é o verbo? O verbo é aquilo que está acontecendo. Se eu falar assim, entrou uma pessoa agora pela porta. O que aconteceu? Entrou alguém. A palavra entrou é o verbo, tá? Está chovendo. Chovendo é o verbo. Estamos na aula, né? Esse está. Estamos estudando. Esse estamos, né? Estudando é o verbo, tá bom? Uma locução verbal quando é mais de um. Então eu vou localizar os verbos aqui, ó. Ouviram-se gritos. Nós temos aqui, ó. Foi procurado. Nós temos dois, é uma locução verbal. Na outra, nós temos foi desvendado. Nós temos dois, é uma locução verbal. E na D, nós temos foi descoberto. Também a gente tem dois verbos. Então, percebam vocês que só a alternativa A não tem dois verbos. Tá? E aí ele pergunta, aqui não há uso da voz passiva, ou seja, aquela que tem uma coisa diferente das outras. Então, qual é a única alternativa que tem uma coisa diferente das outras em relação ao verbo? É a A, tá bom? Então, o mínimo de conhecimento você precisa ter. Que o verbo é a informação principal, tá? De uma oração, e a gente vai estudar isso daqui a pouco. Mas aí, se você fosse chutar, você não chuta sem técnica nenhuma. Aqui tem uma coisa diferente, então essa seria a alternativa correta. Mas a gente vai falar sobre vozes do verbo. Então, são três as vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Toda oração, ela traz uma informação de alguém que está fazendo alguma coisa, de alguma coisa que está acontecendo com alguém, ou na mesma oração você tem as duas informações, tá? Quando o meu sujeito da oração, ele está executando uma ação,
eu chamo essa voz de ativa. Então, quando o assunto é vozes verbais, na verdade, eu vou analisar o sujeito da oração. E é aí que às vezes há um pouquinho de confusão, tá? Ou a pessoa se perde. Você tem que analisar, na verdade, o sujeito, a relação dele com o verbo, tá? E hoje a gente vai falar uma revisão sobre o sujeito e predicado. Passiva, quando o sujeito é paciente. O que é aquele paciente? Aquele que a gente chamava de sofre ação, ou seja, alguma coisa está acontecendo com o sujeito. Quando eu falo, um aluno entrou pela porta, esse aluno está executando aquela ação de entrar, tá? Então, ele é um sujeito ativo. Agora, quando que ele é passivo, tá? O aluno caiu e machucou-se. Então, aconteceu alguma coisa com ele. Ele foi passivo da informação trazida, tá? E quando acontece duas coisas, o aluno feriu-se, o aluno cortou-se, quando ele faz uma coisa com ele mesmo. Esse exemplo aqui, eu achei interessante. O cachorro mordeu o garoto. Então, o cachorro, aquele elemento que eu chamo de sujeito, ele executou uma ação. O aluno foi mordido pelo garoto. Ou o garoto foi mordido pelo cachorro. Ou vice-versa. Nós temos o passivo. E aí, por que eu gostei desse exemplo? Para você ter uma ideia do que é sujeito e o que é o objeto, o que é o complemento. Quando eu estudava lá na quinta série, eu tive muita dificuldade em entender o que era o tal do sujeito. Não entrava isso na minha cabeça. O que é esse sujeito? Porque eu achava que sempre era uma pessoa. Eu associava sujeito com uma pessoa. E quando o sujeito não era uma pessoa, eu errava toda vez. A gente hoje pensa, ai, que erro tonto, mas eu errei muitas questões por isso. E como eu faço para definir? Foca no verbo. Qual é o acontecimento? Alguém mordeu alguém. Quem mordeu? O cachorro. Então, esse é o sujeito, tá? Então, você vai... Por isso que a gente fala, é a relação do sujeito com o verbo. Alguém foi mordido. Quem mordeu foi o cachorro. Quando o sujeito é agente paciente, ou seja, sofre a mesma, age, sofre, o garoto mordeu-se, tá? Então, alguém mordeu alguém. Quem mordeu? O menino. A quem? A si próprio, tá? Então, isso é o agente, o paciente e o reflexivo. Mas qual que é a graça da questão? O que vai cair? Vai cair sempre a passiva. Por quê? Porque ela tem duas formas de ser construída. Nós temos a passiva analítica e a sintética. Ai, professor, isso é muito difícil. Não é nada, isso é facinho. A voz passiva analítica, ela sempre vai ser construída por uma locução verbal. Sempre vai ter dois verbos. Lembra lá da questão? Foi descoberto, foi desvendado, foi não sei o quê? Você sempre vai ter dois verbos, tá? É a construção do verbo ser com o particípio do verbo principal. Foi retirado. O gato foi retirado da árvore pelo bombeiro. E como é muita informação, a gente sempre vai pela eliminação. A gente vai gravar a sintética, porque ela é bem mais fácil de você gravar, tá? Qual que é a graça da sintética? Sempre vai aparecer o pronome se, o SE. Então, aparecer o SE, ela é passiva sintética. Não se vê uma pessoa nessa sala, descobre-se sempre o culpado. Você tem a partícula apassivadora, o SE junto ao verbo. Então, na voz passiva sintática, você sempre vai ter
SE. E para ficar mais fácil ainda, qual que é a dica? Na voz passiva sintética, você tem o S no sintética e você tem o S no SE. É só gravar isso. Então, onde eu apareço sintética, eu tenho o S e vai aparecer o SE. Olha, vai condensando a informação. Então, é só isso que você precisa gravar. O passivo é aquele que recebe uma ação e ela é sintética, ou seja, ela é condensada, ela é resumida apenas pelo SE. A analítica eu tenho mais coisas. O que eu tenho? Eu tenho 2 verbos para montar a informação, tá? Então, no exemplo da questão que a colega nos passou, a alternativa em que não há uso da voz passiva analítica. Aí eu não lembro o que é analítica, mas eu lembro que a sintética, ela tem o S, ela tem o SE. Então, só poderia ser a alternativa A. Olha como a questão ela é fácil, ela é muito fácil. É fácil quando a gente estuda. Um dia, nós temos aqui um sujeito oculto, ele foi procurado. É passivo por quê? Porque o sujeito sofre ação. Aqui a gente tem um sujeito oculto. Mas se você lembra que o sintético é o SE, você não precisa saber de sujeito oculto, sujeito composto, sujeito não sei o quê. Tá? Um dia, ele foi procurado, o crime nunca foi desvendado, ou foi desvendado é passivo, e o ele foi descoberto de manhã assassinado. É tudo sujeito oculto aqui, ok? Então, é simples. O ativo é aquele que faz uma ação, o passivo recebe, o reflexão é a união dos dois, tá? E na passiva eu tenho a analítica, quando eu tenho mais coisa para analisar, eu tenho 2 verbos. E na sintética, ela é resumida, ela tem o S, o E, e eu vou gravar o sintético, SE, e vou matar a minha questão. Tudo bem?